Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão vendo esse vídeo. Esse vídeo é para exemplificar, demonstrar e explicar a planilha que fizemos para calcular o preço de venda, o custo anual de fabricação e os lucros para 4.000 bajas anuais. Começando pela planilha de horas aqui, que é a base de todo o cálculo. Para produzir 4.000 bajas, levamos em consideração um ano inteiro, tirando os 104 dias de finais de semana, sábados e domingos, mais ou menos 15 feriados nacionais, sobrando 246 dias úteis. Contamos 8 horas de trabalho diária nesses 246 dias e adicionamos mais 4 horas de trabalho para cada sábado, que seria meio expediente, totalizando em um ano 2.176 horas trabalhadas. Para produzir 4.000 bajas em 2.176 horas, deve sair da fábrica mais ou menos 1,83 bajas por hora, que por dia dá em média 15 bajas, que foi o valor que a gente utilizou para calcular maquinário, funcionários, etc. Pulando para o custo variável, fizemos uma tabela de todas as matérias-primas aqui, que vão ser utilizadas para construir o carrinho. A legenda aqui da tabela, utilizei cores para diferenciar cada tipo de material. Tem os materiais de fabricação na cor cinza, as peças e partes prontas na cor laranja e os consumíveis em azul. Por exemplo, o tubo de aço 4130 de 1 polegada, comercialmente ele é vendido por metro. Vai cerca de 30 metros em cada baja, por unidade. O preço unitário do metro desse tubo é R$ 90, R$ 2.700 por baja. De ICMS e IPI, a cada R$ 90, R$ 16 são ICMS e IPI, levando em consideração a taxa do Paraná, que é 15% de ICMS e 8% de IPI, totalizando R$ 504 de imposto de tubo de aço por unidade. Fazendo toda essa tabela para cada material que é utilizado, estarei passando devagar aqui para caso queira ver, pode pausar o vídeo inclusive. Aqui no final ficou os consumíveis, água, energia elétrica, tudo que é meio indireto para produzir, enquanto os outros são diretos. Após o preenchimento dessa tabela, foi calculado o custo total por unidade de custo variável, no caso R$ 32.000, por ano são 128 milhões e de imposto por unidade são R$ 6.000. Então desses 32.000, 6.000 são impostos. Pulando para o custo fixo direto, calculamos a mão de obra direta. Para calcular quanto foi gasto de mão de obra direta para cada baja, primeiro foi necessário estipular cada função que a gente ia necessitar na nossa fábrica, estipular o número de funcionários para produzir esses 15 bajas por dia, estipular um salário mensal, um salário mínimo, de, por exemplo, 30 soldadores ganhando R$ 3.000 mensais cada. E para calcular o custo desse funcionário para a nossa empresa, foi adicionado os encargos e benefícios, incluindo INSS, FGTS, férias, 13º, plano de saúde, vale transporte. Todos esses estão inclusos aqui na tabela, respectivamente. Então, somando o salário mensal e os encargos, temos o custo por funcionário por mês que a nossa empresa tem. Multiplicando esse custo por funcionário pelo número de funcionários, temos o custo total do setor. Somando todos os setores, temos o custo total de mão de obra direta por mês e multiplicando por 12 temos a mão de obra direta por ano. Como temos que produzir 4.000 bajas por ano, dividindo esses 7.710.000 por 4.000, temos o total de mão de obra direta por baja, que são esses R$ 1.927,52. Olá, eu sou o Caio e eu vou falar sobre os custos diretos. Bom, então aqui na nossa planilha, o custo direto unitário foi calculado da seguinte forma. Foi feita a soma da matéria-prima por baja mais a mão de obra direta por baja, totalizando nesse valor aqui. E o custo direto total foi o custo direto unitário vezes a produção total, que são 4.000 bajas, chegando nesse resultado aqui. Bom, então seguindo aqui para os ativos imobilizados e a depreciação, indo para equipamentos para montagem e fabricação.
Aqui a gente considerou que, para evitar gargalos e problemas na linha de produção, a gente considerou que vamos produzir 15 bajas por dia. E aqui, equipamentos para montagem e fabricação, por exemplo, a gente considerou que serão necessárias 20 pistolas de pintura. Aí aqui temos o valor unitário dela e o valor total que será calculado. Fazemos o valor unitário vezes a quantidade necessária de pistola. Bom, então seguindo para equipamentos para escritório. Aqui, por exemplo, a gente colocou o computador para projetos, que serão necessárias 4 unidades. O valor unitário de cada computador para projeto é 15 mil. E o valor, totalizando o valor de 60 mil. Seguindo para EPIs. Aqui, por exemplo, como a gente tem um total de 128 funcionários no chão de fábrica, serão necessários 128 botas de bico de ferro. O valor unitário de cada bota são R$160 e o valor, totalizando aí o valor de 20.480. Esses valores foram obtidos todos com pesquisa através da internet. Bom, então seguindo para a depreciação. Aqui no valor unitário a gente considerou que o produto, ao chegar ao fim da vida útil, ele valerá apenas 20% do seu valor de compra. E aqui, com base nos nossos conhecimentos, a gente estimou que, por exemplo, a estufa de pintura ela vai chegar ao seu fim de vida útil em aproximadamente 15 anos. Bom, e para calcular a depreciação anual total, a gente calculou aqui o valor unitário menos o valor residual unitário vezes a quantidade de unidade que a gente terá, dividido pelo tempo de depreciação que a gente considerou que ele vai chegar ao fim da vida útil. Por exemplo, aqui na estufa de pintura, a gente pegou o valor unitário menos o valor residual vezes a quantidade de estufa de pintura que a gente acha necessário, dividido pela quantidade de anos que a gente acha que ela vai durar, chegando nesse valor aqui. Bom, seguindo aqui para total de depreciação anual, apenas a soma de todos os equipamentos e da depreciação anual total de todos os equipamentos e produtos, chegando nesse resultado aqui. Para o cálculo da depreciação mensal, pegamos o total de depreciação anual e dividimos por 12, encontrando esse valor aqui. Olá, eu sou Luiz Eduardo e eu vou dar sequência na estrutura de custos da nossa empresa. Então, para custos fixos e indiretos, a gente considerou a função dos funcionários, número de funcionários para cada função e um salário mensal pesquisado. Em cima desse salário mensal são calculados os encargos e benefícios. O valor do salário somado a esses encargos é o custo mensal por funcionário. O custo mensal por funcionário multiplicado ao número de funcionários é o custo mensal por setor. Então, o total de salários indiretos deu 113.348. Para a parte do barracão, foi feita uma pesquisa na cidade de Pato Branco de um aluguel de área de barracão que são R$12 por metro quadrado, a média de valor. Então a gente calculou a produção média de 335 unidades de baja por mês, que são os 4.000 dividido por 12, e fizemos uma estimativa de área que cada baja ocupará, que cada máquina ocupará e a área de montagem. Então, a área total do barracão deu de 3.000 metros, e o total do aluguel, 3.000 metros multiplicado por 12, deu 36 mil. Além disso, foram estipulados outros gastos, como energia elétrica, água, etc., que estão nessa planilha. Esses gastos foram estipulados, separando esses gastos como fixos e os outros consumíveis que foram colocados na primeira tabela como variáveis. Ao fim, o custo fixo indireto mensal deu esse valor, e o custo fixo indireto anual, que seria esse valor multiplicado por 12. Para as despesas, foram somados todo tipo de custo, além da depreciação. Então, nas despesas fixas mensais, a soma deu R$ 864.705. Para as despesas fixas anuais, é o mesmo valor multiplicado por 12. As despesas variáveis são o valor por baja produzido.
Então, isso é um custo variável. Para uso desse custo, a gente tem que saber quantos bages a gente produz. No caso, na nossa projeção anual, são 4.000 bages. Então, incluindo todos os custos, o fixo direto, o fixo indireto, a depreciação e o custo variável multiplicado por 4.000, que são as unidades de baja, a despesa anual total foi de 138 milhões. Para receitas e deduções, nós estimamos um valor de venda com base em pesquisa mercado de UTVs de R$ 72 mil. A partir desse valor de venda, a gente fez as deduções de impostos, que são ICMS, IPI, PIS e COFINS. As deduções de impostos em cima desses R$ 72 mil deu R$ 21 mil. Como a gente tem um crédito de ICMS e IPI por baja, que foi imposto já pago na compra da matéria-prima, o valor da receita por baja com essas deduções deu R$ 56 mil. Então, o faturamento anual teórico do baja seriam 4.000 vezes os 72 mil. Porém, a receita líquida do baja vai ser os 4.000 bajas multiplicado pelo valor após as deduções, que seria 56 mil. Para o ponto de equilíbrio contábil, é necessário igualar a receita com os custos anuais da empresa. A partir disso, a gente sabe quantas unidades de baja a gente precisa produzir para fazer esse questionamento. No caso, o cálculo nosso deu 432 unidades. O ponto de equilíbrio no faturamento é quanto de lucro eu vou ter de baja, o quanto de lucro eu vou ter nesse faturamento, que vai ser igual às despesas. Para o resultado operacional da venda dos 4.000 bajas, foi considerada a receita do lucro líquido, do valor após as deduções de venda do baja, menos a despesa anual fixa, menos o custo variável das 4.000 unidades. O resultado operacional deu 85.835. Porém, desse resultado, devemos tirar impostos sobre o lucro, como IRPJ, que é o Imposto de Renda, e CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro. As deduções deu 29.180.000. O lucro líquido, então, que no caso é o lucro real da nossa empresa, são 56.653.000. As margens de lucros foram calculadas e a partir da margem de lucro operacional, por exemplo, foi calculado o resultado operacional sobre a receita. E a margem de lucro líquida, que é a real, foi calculado o lucro líquido sobre a receita. Então a margem de lucro líquida da nossa empresa deu 25,20%. Se o professor quiser tirar mais dúvidas, por favor, entre em contato.